Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio da série de mensagens de escravos a filhos. Como foi que tudo começou? Eu me chamo Ana Paula Araújo e eu quero convidar você para estar comigo nessa jornada, desse caminho sobrenatural da realeza. Como nós nos tornamos escravos, mas como nós podemos acessar a nossa herança de filhos? Essa é a nossa proposta para você durante toda essa jornada. Os palácios, a mensagem dos palácios sempre me encantou muito. Todas as vezes que eu viajei e fui para cidades em que haviam palácios, eu sempre gostei de visitá-los. Mas existe algo que sempre Deus me ministrou quando eu estava neles. A ideia de palácios, a ideia da realeza, sempre esteve tão presente em nossa infância, nos contos de fadas, nos contos das princesas. Nós crescemos com essa ideia de realeza, mas ao mesmo passo que crescemos, vendo aquela prefiguração das princesas, dos reis, das rainhas. Nós vivemos tão longe de nos vermos assentado ali dentro daqueles palácios. Porque na verdade naqueles contos de fadas, eu não sei você, mas eu sempre me identifiquei muito mais com aqueles que estavam à margem do palácio. Em uma das minhas viagens, visitando um grande palácio, enquanto eu estava ali do lado de fora daqueles portões, esperando o espetáculo da guarda, esperando aquele momento tão inusitado, eu lembro que eu estava ali do lado de fora procurando o melhor lugar para ter a melhor visibilidade, enquanto os cavaleiros da rainha colocavam para mais longe aqueles que estavam à margem, aqueles que não faziam parte do reino. E enquanto eu via aqueles homens que trabalhavam para a rainha, que trabalhavam para a realeza, colocando os que estavam à margem, inclusive eu, para estar mais longe, eu fiquei pensando e minha mente me remeteu a essas verdades bíblicas de que nós somos realezas. Eu fiquei pensando quantos de nós muitas vezes estamos do lado de fora, estamos sendo enxotados como marginais para mais longe dos muros do palácio, quando nos foi dado o direito de estarmos lá dentro. Mas não estarmos lá dentro na cavalaria, na infantaria, mas estarmos lá dentro, sentados à mesa como filhos. Naquele dia, debaixo daquele sol escaldante, o Espírito Santo me ministrou acerca dessa verdade. Quantos de nós estamos do lado de fora, sendo afastados ainda para mais longe, quando o nosso lugar é estar dentro dos palácios e assentados à mesa do rei? E por falar em mesa, você sabia que foi em uma mesa, em uma ceia, que Jesus escolheu para pronunciar as suas últimas palavras, as suas últimas instruções para os seus discípulos? Você sabia que ali Jesus iria entregar a maior de todas as mensagens bíblicas já proferidas? Foi com uma toalha e com uma bacia que o rei se fez servo para nos fazer filhos. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a essência da cristandade. Um rei que se fez servo a fim de nos fazer filhos e filhos que se sentam à mesa. Lá em Filipenses, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: seja a atitude de vocês semelhante à mesma atitude que houve no coração de Cristo Jesus, que muito embora ele sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus fosse algo a que ele devia apegar-se, mas ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana. Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra,
e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas afinal, por que aquele que detinha o poder de todas as coisas, porque ele não considerou tão valioso apegar-se a ser um Deus, mas ele escolheu esvaziar da sua glória, assumindo uma forma de servo? Senão, porque ele nos queria elevar à mais alta posição existente em um reino, a posição de filho. A posição de filho. Lá em Lucas 22, que narra a história da última ceia, Jesus ele diz para os seus discípulos: eu desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, antes de ir à cruz. Eu queria ter esse momento de comunhão, esse momento de mesa com vocês, pois eu digo a vocês que eu não vou comer novamente do fruto dessa vide, eu não vou beber, não vou comer, até que tudo se cumpra no reino de Deus. Até que tudo se cumpra no reino de Deus, aonde eu vou beber novamente do fruto dessa vide com você no reino do meu Pai. Essa era a promessa que Jesus estava deixando cravada no coração daqueles discípulos. Ele disse: olha, haverá um dia em que eu reunirei todos os filhos, que eu entregarei ao meu Pai, e nós nos reuniremos novamente em uma grande ceia, em uma grande mesa, nas bodas do Cordeiro. Lá no versículo 29 e 30 do mesmo capítulo, Jesus ele disse o seguinte: eu designo a você um reino. Essa é a mensagem, essa é a última mensagem. Eu designo a você um reino, assim como o Pai designou um reino a mim, para que vocês possam comer e beber à mesa do meu Pai, e que você possa assentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Essa é a última mensagem que Jesus deixa para os seus discípulos, a mensagem do reino, a mensagem que ele estava nos entregando um reino, assim como ele recebeu, a fim de que nós nos sentássemos à mesa para comer e beber. Quantas vezes nós temos passado pela vida padecendo fome, padecendo sede, à margem do palácio, vivendo como marginalizados, quando o convite de Deus é para que nós nos assentemos à mesa do reino do Pai, para comer e beber, para recebermos o governo que é nosso, para recebermos o reino, a fim de que nós nos assentemos ao trono. Mais do que uma cadeira à mesa, mais do que um lugar à mesa, Jesus ele veio através do seu sacrifício nos conferir um trono para governarmos juntos com ele. E essa verdade você pode encontrar lá em 2 Timóteo, do versículo 11 ao 12. Olha o que diz. Essa palavra é digna de toda aceitação, ela é digna de toda confiança, que se você morrer com ele também você vai viver. E se você perseverar, com ele também você vai reinar. Com ele também você vai reinar. Jesus ele se despiu da sua glória. Ele despiu da sua coroa para que eu e você tivéssemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. E nós encontramos essa verdade lá em Romanos, quando ele diz: vocês não receberam o espírito de escravidão para vocês viverem na zona do medo, na zona de fora do palácio, lá nas margens do palácio, mas você recebeu o espírito da adoção de filhos, pelo qual você pode chamar Abba, Pai, Paizinho. A todos quanto receberam Jesus, ele deu direitos de serem feitos filhos de Deus. Existe uma razão. A razão é fazer com que eu e você reinemos com Cristo, a partir da nossa identidade de filiação, a partir da ideia de que somos filhos. Veja o que Colossenses capítulo 1, do versículo 12 ao 15 diz: graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, do reino da luz,
pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que nós temos a redenção dos nossos pecados, porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Sabe, eu acho interessante quando a Bíblia fala aqui em Colossenses, graças ao Pai. Foi graças à paternidade do coração de Deus que nós fomos transportados do domínio, aquilo que nos tornava escravos, aquele reino das trevas que nos tornava escravos de nós mesmos, escravos de um sistema, escravos dos nossos pecados. Graças ao Pai, graças ao coração paterno de Deus, Ele nos deu o direito de acessarmos a herança dos santos do reino da luz. Essa é a proposta de Deus para você nessa jornada, te fazer entender como você chegou nesse reino, como você chegou debaixo desse domínio, como você chegou nesse estado que você chegou. Mas não somente isso, o desejo de Deus nessa jornada é te fazer entender que existe um plano perfeito, um plano de resgate para te transportar de um lugar para o outro e te dar acesso a uma herança. Filhos têm herança, escravos têm salário. Não viva por um salário, viva por uma herança. Viva por um legado. Aqueles que são escravos, eles se contentam em apenas trabalhar e no final esperam receber o seu salário. Mas o filho sabe que ele tem um lugar à mesa, ele tem lugar ao trono e ele tem acesso à herança. Essa é a essência da mensagem da cruz. Filhos, herdeiros de um reino. Essa é a consumação de todas as coisas. Essa é a mensagem que nós encontramos de Gênesis a Apocalipse. A história de um resgate, a história de um rei que se fez servo para trazer os filhos para a mesa, para trazer os filhos para dentro do palácio, para trazer de volta o cetro de governo para todos aqueles que creem. E já que nós estamos falando de consumação, eu posso citar aqui para você o que Apocalipse capítulo 21, o penúltimo capítulo da Bíblia, fala. Diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, eu vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva, como uma esposa ataviada para o seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus para com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor, não haverá mais dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono me disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve estas palavras, porque elas são verdadeiras e elas são fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida, porque quem vencer, aquele que perseverar, herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Essa é a consumação, essa é a essência, esse é o objetivo final de todas as coisas do plano redentivo de Deus, é nos tornar filhos. E ele diz: olha, eu sou o Alfa, eu sou o princípio, mas eu também sou o Ômega, eu sou o fim. E eu quero dizer que aquele que tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Só os escravos têm sede quando tem uma fonte de águas vivas destinadas aos filhos. A palavra de Deus para nós nesse tempo é: saia das margens. Você não é um indigente. Você não é um escravo. Você pode ser adotado
como filho e acessar a herança, a mesma herança que foi destinada em Cristo Jesus. E Deus diz: eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Ainda no capítulo 21, se Deus fala sobre essa filiação, de uma escravidão para uma filiação, ele também fala acerca das nações e dos reinos, e ele diz: as nações andarão à sua luz, os reis da terra trarão a ele a sua glória e a sua honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações. O plano perfeito de Deus inclui os filhos e o resgate da humanidade, o resgate do mundo, o resgate de todas as nações. Há um consenso na cristandade de que nós estamos nos últimos tempos. A ampulheta do fim já foi virada e nós estamos passando pelos últimos grãos de areias existentes ainda nessa ampulheta. Mas como discernir o tempo do fim sem entender o começo de todas as coisas? Como passar pelo ômega se não passarmos pelo alfa? Jesus disse: eu sou o princípio e eu sou o fim. Muitos homens tentaram responder a pergunta, a inquietude da alma humana acerca da nossa origem, acerca da vida, acerca da morte, acerca do nosso propósito. Muitos deles, nas suas elucubrações, fizeram e desenvolveram tantas teorias. Eu podia citar aqui algumas delas, como a panspermia, a teoria da biogênese, a teoria evolucionista de Darwin. No campo socialista, nós temos Karl Marx, temos Friedrich Engels, Durkheim e tantos outros. Tentaram responder pelos seus próprios esforços o que é o homem, o que é a vida, qual a origem da família, qual a origem do Estado, qual o nosso propósito, para onde nós estamos indo, para onde a humanidade tem caminhado. E a verdade é que muitos desses homens, eles agiram como Pilatos. Eles estavam diante de Jesus, que a si mesmo declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Pilatos, quando estava de frente para Jesus, Pilato perguntou para Jesus: o que é a verdade? Dize-me a verdade. O que é a verdade? Ele estava diante da verdade, mas ele não a reconheceu. Ele estava diante do caminho, mas ele não reconheceu. Ele estava diante da vida, mas ele não reconheceu. E assim foram esses homens também. Apesar de eles empregarem os seus esforços para descobrir respostas como essas, eles não foram conclusivos em suas análises, muito embora suas teorias revolucionaram através do naturalismo, do materialismo e tantas outras filosofias de vida, revolucionaram cultura e reinos, colocaram o mundo de pernas para o ar. Mas se você tem um desejo de conhecer os fundamentos, qual a origem das coisas, quais os fundamentos, como elas foram criadas, quem estabeleceu todas as coisas, como foi estabelecido, eu quero convidar você para estar conosco nessa jornada, na gênese de todas as coisas. No livro de Gênesis, o livro da origem, você vai encontrar um princípio, você vai encontrar uma promessa feita, você vai encontrar o processo, a forma como você pode alcançar essa promessa. E você vai encontrar o propósito de todas as coisas. Esses homens, eles empregaram todos os seus esforços intelectuais para tentarem encontrar a resposta. Mas a verdade é que todos esses esforços se encontram ainda até hoje inconclusivos. Eu convido você a compreender essa verdade pregada há mais de 2000 anos, que revolucionou o mundo,
que revolucionou a história, que transformou culturas, que transformou vidas e até hoje reverbera nas nações. Em Gênesis você entenderá o plano de Deus para o homem e para as nações. Você entenderá o propósito de Deus para a humanidade. O que Deus pensa desde o alfa até o ômega de todas as coisas. Na série de mensagem de escravos a filhos, você será levado a esse reino maravilhoso. Não viva como escravo. Há uma liberdade, há uma herança, há um trono de governo preparado para você. Se você quer saber mais, eu te espero no próximo episódio. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.